Oi, oi, amados e amadas estudantes da luz, estamos aqui, eu, Carol Daimon, fazendo com você a leitura do livro Você e o Criador. Tivemos uns desajustes nesses últimos dias, questão de data, de gravação. Peguei um resfriado forte, não consegui gravar, não consegui finalizar na data que eu gostaria. Mas estamos aqui, 29 de fevereiro, finalizando esse livro. E para a gente começar o nosso próximo na semana que vem, onde eu pretendo também fazer um formato diferente. Vamos ver, né? Quero ver se eu consigo fazer por vídeo, para a gente ter uma interação maior. Mas por enquanto a gente vai finalizar esse livro. Eu já quero te convidar a curtir, compartilhar, comentar, se inscrever no canal. Aproveita que você já está aqui começando a leitura, antes de você ficar imerso nessa leitura. Deixa o seu like aí para mim. Compartilhe esse vídeo com quem vai querer ouvir esse audiolivro, né? Ouvir um pouco dessa metodologia, desse ensino que ajuda a gente a reconhecer essas vozes internas, essa comunicação interior, que muitas vezes fica tão confusa para a gente, né? Onde residem tantas vozes internas, quem somos nós dentro dessas vozes? Quem é realmente você? E como identificar essas vozes pode te ajudar a ter uma vida mais tranquila, um encontro com a sua paz. Porque quando você identifica que são vozes, que são mecanismos de defesa, que são vozes que não são você, ai, gente, isso facilita tanto a nossa vida. E eu tô chegando a essa conclusão agora, somente agora. É, né, o quanto é importante a gente se desidentificar com essas vozes internas que falam, não vai, você não consegue, você é menor, você é pior, não é verdade? Muitas vezes a gente se sabota, você precisa de saber mais, você precisa conhecer mais, precisa de mais um curso, isso não é para você. Ai, essas vozes internas, elas maltratam muito a gente. Então compartilha com quem você acha que vai gostar dessa leitura, que precisa receber essa leitura para fazer algumas mudanças aí, alguns ajustes na vida. E é impressionante como que essas mudanças pequenas, gradativas, porque elas são muito sutis, elas se encaixam na nossa rotina e às vezes a gente nem percebe que está mudando, né? Porque vai sendo tão sutil, vai contornando assim de forma tão suave que a gente não percebe as mudanças. Mas eu tenho certeza que você que está acompanhando aqui comigo, se você fizer um balanço da sua jornada durante esse livro e durante todos os livros que a gente está lendo, você vai ver que muita coisa mudou. A gente precisa sentar, pegar papel, caneta, começar a escrever para perceber essas mudanças, porque elas realmente elas se infiltram ali na nossa rotina e a gente muitas vezes não percebe o quanto isso está proporcionando para a gente uma grande transformação. Faça isso, depois você conta aqui para mim. Então hoje a gente vai entrar no capítulo 8 do livro Você e o Criador. Lembra aí já de deixar o seu like e de se inscrever no canal se você está chegando agora. E ouvir os outros áudios, né? Porque a gente já está no 8, tem áudios aí para trás. Você precisa para chegar nessa parte. Aqui ela vai falar dos princípios gerais, princípios para mensagens claras. E ela fala, né, no capítulo anterior, cobrimos alguns tópicos que nos impedem de nos conectarmos à energia mais elevada. Este capítulo agora define os princípios que tornam a conexão com o Criador muito mais fácil. Então aqui ela vai abrir o caminho, né? Mostrou primeiro para a gente o que bloqueia. E muitas coisas bloqueiam a gente de receber essas mensagens claras, né? Segundo a Vaiana, até mesmo é, é, micróbios, né, micro-organismos dentro da gente, bactérias, vírus, elas impedem, porque a gente pode estar recebendo uma comunicação do vírus. E olha, eu vou contar para vocês aqui rapidinho, tá, gente? Eu gosto muito de exemplo. É, o que aconteceu comigo essa semana nessa gripe, né? Eu fiquei assim muito tempo que eu não ficava num resfriado assim onde eu senti muito mal o meu corpo. Foram poucos dias, né? Foram 4, hoje eu tô no quinto dia, foram 4 dias assim de um mal-estar tremendo, um cansaço, parecia que eu estava exaurida, assim. E durante eu estava falando ainda esses dias, ontem isso com meu marido, eu falei, gente, enquanto o corpo da gente é perfeito, como que é bonito o funcionamento do nosso corpo. Porque durante esse mal-estar, parecia que eu não ia voltar.
assim, parecia que eu estava ruim, que eu ia ficar ruim a vida inteira. É muito engraçado isso. E o que é isso? É a comunicação com a gente, né? É aquele organismo dentro da gente falando assim, não, eu preciso ficar aqui. Aquele micro-organismo, que é isso que a Vaiana fala, né? Eles não querem, às vezes, é, morrer, eles não querem, como é que fala? Não é morrer. Eles não querem ser combatidos. Então eles ficam, né? Eu preciso resistir, eu tenho que ficar aqui. Eles vão baixando a nossa frequência energética. Então a gente fica com a energia muito baixa, gente. Quando a gente está resfriado, gripado, com dengue, né? É uma energia, uma frequência muito baixa. E uma coisa que eu gosto muito de fazer, eu até não fiz dessa vez, eu estava tão sem paciência, pra vocês terem uma ideia, que nem as músicas que eu gosto de colocar, música de tranquilizar, estava me deixando nervosa, estressada. E assim, foi tão forte a resistência desses vírus, e falando com vocês aqui agora, eu estou relembrando e estou vendo o quanto isso realmente faz sentido, é que eu ficava assim, ai, nada disso é verdade. Tudo isso que eu estou aprendendo, isso aqui não serve para nada. Por quê, gente? Isso não era minha comunicação, não era minha verdade. Ai, eu me arrepio. Não era minha verdade. Isso era tudo isso dentro de mim, as vozes internas, com esses micro-organismos, com esses bloqueios, com muita raiva, eu estava com muita raiva, com um sentimento estranho dentro de mim, tudo isso se comunicando. E o que a gente tem que fazer? Se desidentificar. E ontem foi quando eu comecei a pensar: eu não sou isso, eu não sou esse corpo, eu não sou essa mente, eu não sou essa raiva, eu não sou essa descrença. E você vai falando isso e você vai liberando esses sentimentos. Então é muito importante que a gente ouça, né, isso internamente. E esses micro-organismos, eles podem baixar a nossa frequência mais, porque se a gente baixa um pouquinho a frequência, a gente já entra na frequência deles, tem uma facilidade para a gente baixar a imunidade, gripar, né? Isso pelo menos é o que eu acredito, tá? E aí você vai, e quando o vírus vem, você, né, tá com a imunidade já um pouco baixa, ele vem e baixa toda a sua frequência, energia vai lá no pé, e aí sim você passa por esses vales que também são necessários, tá? Para mim, eu acho que foi essencial para eu entender esse momento que eu estou vivendo, foi essencial uma catarse, né? Eu fiz aniversário semana passada, vivi uma, como é que eu falo assim, uma descarga de catarse em mim, e acho que a gripe ela veio para finalizar e abrir um novo processo, abrir uma nova porta. Então é importante passar, mas com essa consciência. Eu tenho a consciência de que isso não sou eu. É um momento que eu estou passando para dar um salto evolutivo, tá bom? Então vamos lá, prosseguindo. Bom senso espiritual. Então agora ela vai começar a falar dos princípios, né? A energia do Criador não aceita solicitações negativas. Por exemplo, sobre a lei do livre-arbítrio, o Criador não vai provocar um ataque cardíaco no seu chefe porque você não gosta dele ou dela. O que é o Criador para você? E que tipo de mensagens você obteria a partir dessa energia pura? O Criador seria negativo ou dualista? Nunca. O Criador lhe diria para pular de um penhasco? Nunca. Você deve perguntar: esta é a melhor resposta? Sempre use a lógica com intuição. Peça a verdade mais elevada e continue perguntando até saber que essa é a verdade mais elevada. Depois de receber conselhos do Criador, você tem de seguir adiante com eles e colocá-los em ação. A mente pode criar vários motivos para não se guiar pela mensagem pura, conhecendo o amor do Criador. Lembre-se de ter fé na inteligência. Então aqui é a primeira coisa, né? A gente entende que o Criador ele é puro, ele tem uma mensagem doce, amorosa, sabe? Assim, é aquela coisa que você fala assim, não, eu não tô bem. É, por exemplo, isso que eu tive ontem, né? Essa epifania, né? Essa pequena epifania de falar assim, não, peraí, eu não sou isso. Né? Isso seria o Criador. E não aquele monte de mensagem chegando e falando assim, ah, isso nada disso existe, isso tudo é uma mentirada, eu não acredito nisso, isso não faz sentido, eu tô com muita raiva, eu tô com sentimento. Não, é ao contrário, né? O Criador ele fala assim, olha, você não é isso. Nada disso te representa, nada disso é você. São passos para o seu processo de evolução, apenas isso. Então, preste atenção nas mensagens, aprenda a ouvir essas mensagens com um ouvido interior mais amoroso. Interpretação. Quando você canaliza informações puras, a mensagem que você recebe do Criador devem ser
Vamos lá de novo, peraí. Quando você canaliza informações puras, as mensagens que você recebe do Criador devem ser interpretadas corretamente. Até informações de pura canalização podem ser mal interpretadas pelo ego ou pelo eu oculto subcorrente. Se você não entende uma mensagem, faça mais perguntas até que você entenda. Você não deve acreditar em nenhum livro canalizado até que tenha perguntado ao Criador sobre o conteúdo dele. Com os livros de história é a mesma coisa. O conhecimento da história é filtrado por diferentes influências e não é necessariamente o que realmente aconteceu. Isso inclui o que é postado na internet e em alguns canais de comunicação. Esses fluxos de informação são tão bons quanto o que está motivando as pessoas por trás deles, que frequentemente têm uma curiosa falta de senso moral. Quando você lê algo, pergunte: Criador, qual é a verdadeira motivação por trás dessa informação? Sempre peça informações puras. Faça essa interpretação, peça ao Criador, né, vire um detetive mesmo, investigando essa mensagem para ver se ela realmente é uma mensagem que você pode transmitir, ou que você pode acreditar, né, que pode receber como uma mensagem pura da fonte. Porque vai ser contaminada, gente. Um pouquinho sempre vai ser contaminada pelo ego. Né? Mesmo as mensagens espirituais, espíritas, ali tem um pouco do ego espiritual. Então a gente tem, é claro que a essência da mensagem, tem um livro que eu adoro, chama Corpo de Luz. Esse livro eu ainda vou trazer ele aqui para nossa leitura. Ele começa falando isso. Ele falou: olha, não, você não tem que acreditar em nada do que eu estou trazendo. Veja se isso ressoa com a sua verdade. É uma mensagem, é um livro canalizado, ele é incrível. Mas tem gente que não vai ressoar com aquilo, e não, para a pessoa aquilo não vai ser verdade. Então, assim, tem essa contaminação pelo ego. Ele fala isso na canalização dele, né? Que às vezes o ego pode contaminar um pouco. Um pouquinho de ego vai ter naquela mensagem, e né, que pode ressoar com algumas pessoas. Talvez esse pouquinho de ego ele até seja necessário, porque ele vai direcionar para as pessoas que estão conectadas com aquilo naquele momento, sabe? Vejam se eu me fiz entender aí. Então vamos lá para o terceiro princípio. Realizar. Uma coisa que pode ajudar a promover uma melhor conexão é ter uma ideia do que você pode realizar. Vá até o Criador e peça para ver 3 coisas que você pode realizar e você vai ficar surpresa. O Criador pode fazer qualquer coisa. Nada é mais poderoso do que ele. Mas à medida que você trabalha em suas crenças, seu nível de testemunho pode mudar. Quanto mais você pratica suas habilidades, mais você confia. Quanto mais confirmação você obtém, mais você aprende e mais você pode fazer. Não bloqueie tudo que você pode realizar. O fato é que a maioria dos Theta Healers se esforça demais e eles não desistem até que se conectem com o Criador. Essa é a fórmula para o sucesso. Theta Healers é a forma que são chamadas as pessoas que são praticantes do Theta Healing, tá? Motivação. Então aqui ela fala, né? Vai até o Criador e pergunta 3 coisas que você pode realizar. O que você pode realizar? E ele vai trazer para você. E você vai fazendo, fazendo, até você. Isso aqui seria como se fosse um teste, né? 3 coisas que eu posso realizar. E aí você vai recebendo essas informações e você vai entendendo que você pode fazer isso, você vai aumentando a sua conexão com a sua verdade. Vamos lá, um princípio. Motivação. Um dos medos que os Theta Healers têm, muitas vezes expressam, um dos medos que os Theta Healers muitas vezes expressam é o de não serem capazes de ajudar alguém e que a cura não funcione. Mas quando eles colocam o medo fora da jogada, ainda que por alguns segundos, então as curas podem acontecer. No entanto, o curador deve ser perceptivo o suficiente para saber se o medo é deles ou do cliente. Quando um curador se conecta a um cliente, eles também se conectam aos medos da sua família ou cônjuge. Sempre suba e pergunte ao Criador: de onde esses sentimentos estão vindo? Se a sua motivação é amar e ajudar os outros, você vai lidar muito melhor com a abundância. Se a sua motivação vem do medo, você talvez não lide bem. A forma que isso funciona é a seguinte: seu eu superior conhece seu tempo divino. Seu propósito de vida é de ser um curador, tá? O eu superior lá em cima, esse modo de dizer, ele conhece qual que é o tempo divino, que ele está vendo tudo, né? Ele está vendo passado, presente e futuro. Ele não tem o tempo como limitação. Então, ele conhece tudo, ele sabe o seu tempo divino, ele sabe que você nasceu para ser um curador, suponhamos, né? Que esse seja o seu propósito. É,
Você sabe que em algum nível que você vai ser um curador. O criador se certificará de que você tem contas a pagar, para que você tenha de ir trabalhar para pagar suas contas para se manter sendo um curador. Então, peraí. O criador se certificará de que você tem contas a pagar, para que você tenha de ir trabalhar para pagar suas contas, para se manter sendo um curador. Você tem de ir trabalhar na sexta-feira porque precisa pagar a conta de luz. Você tem que ir trabalhar na quinta-feira porque necessita pagar o plano de saúde. Todas essas são grandes motivações, mas o dinheiro é apenas um papel. Então você pode pagar uma conta de US$ 50 ou de US$ 50.000 e você ainda será capaz de sobreviver enquanto continuar sendo um curador. Não seria bom se você tivesse se programado para fazer isso por amor, em vez de ser apenas pela conta de luz? Eu não estou dizendo que finanças é a única motivação das pessoas, mas se você se comprometer consigo mesmo que irá ajudar outras pessoas, os seus problemas de dinheiro diminuirão. Aqui é o propósito, né? O estar a serviço. O dinheiro ele vem como consequência. Quem serve a vida desinteressadamente não quer dizer que você não tenha que não desejar o dinheiro, mas você está a serviço. O serviço ele vem em primeiro lugar. Isso é uma visão espiritualista, né? Budista, eu acho também. Acho que faz parte. Bom, não sei. Mas enfim, essa é uma visão, né, do serviço desinteressado. Como consequência, a prosperidade vem. Só que, gente, nós temos essas vozes internas. Nós somos ego. Nós fomos criados materialistas. Então, para a gente, tudo é matéria. É muito desafiador a gente se desidentificar com essa energia de escassez do medo, né, da falta. Não, mas se eu ficar aqui só trabalhando com isso, e eu vou falar para vocês que isso para mim também um grande desafio. Né? Se eu trabalhar só com isso, será que vai funcionar? Né? Será que vai vir? Ai, meu Deus, o dinheiro não vai vir. Como é que eu vou fazer? Mas eu vou falar para vocês uma outra coisa. Todas as vezes que eu confiei, que eu me permiti confiar e me entregar, o dinheiro aparece, as coisas acontecem, tem um movimento e tem fluidez. É, aconteceu isso na, na minha na pandemia. Meu marido desempregado, eu trabalhando como autônoma, e assim, graças a Deus, né, nós passamos pela pandemia. Eu confiava, eu falava, eu vou confiar. Não tem outra coisa a fazer, eu vou confiar. Né, eu não tinha, a gente não tinha quem se recebia sim, né, ajuda. A gente recebeu a ajuda ele por exemplo, que estava desempregado, ele recebeu aquela ajuda do governo, né, às vezes assim ganhava um presente, né? A mãe, vou mandar um presentinho. A gente recebia ajuda, mas tudo isso era o quê? Confiança. A gente confiou, confiou, confiou e as coisas aconteciam, né? Então a gente precisa confiar. Esse é o principal. Fazer o nosso serviço desinteressado em confiança que o Criador vai prover. Só que é um trabalho de tirar muita casca antes, né, gente? A gente tem que tirar muita casca antes, porque essa confiança ela tem que ser genuína. Não é só tipo assim, eu vou confiar, mas ficar assim, ai meu Deus, será que vai dar? Sabe? É confiar e falar assim, vai vir, vai chegar. Mas a gente vai tirando as cascas e a gente vai chegar lá, que a gente está aqui para isso, né? Desenvolver virtudes. A alma está trabalhando no intuito de obter virtudes e este é o objetivo principal dela. Ela cria situações na vida de uma pessoa para desenvolver certas virtudes. Quanto mais você trabalha e alcança certas virtudes, mais claras são suas respostas. Levante-se toda manhã grata por estar vivo e seu corpo fará um bom trabalho. Agradeça ao Criador por tudo em sua vida. Suba ao Criador e pergunte quais virtudes você precisa dominar. Gente, a Vaiana Stable aqui, ela tem uma linda história de vida e que eu acho que transformou ela nessa mulher, sabe, confiante. Quando ela fala isso aqui, me lembra, assim, a história dela, né, quanta coisa ela passou com filhos pequenos. Ela contou um pouquinho lá no início, eu trouxe, né, no início do livro, eu trouxe aqui pra gente um pouquinho dessa história dela, que vale a pena ouvir, sabe? Então, assim, é confiar mesmo, né? A pergunta certa. Anos atrás, eu tive um aluno que me ligou chorando para me contar que o passaporte dele tinha expirado e que eles não o deixariam entrar no avião.
Ele não me contou aonde ele estava indo. Então eu subi, olhei o futuro e lhe disse: Quer saber? Você não quer ir para o baile agora. Ele se acalmou um pouco e foi do aeroporto para casa. Naquela noite, houve um atentado terrorista com bomba em Bali. O aluno me ligou na manhã seguinte e disse: Como você sabia daquilo? Como você sabia que eu estava indo para Bali? Eu disse a ele: Porque eu subi e fiz a pergunta certa. Criador, há uma razão pela qual essa pessoa não pode viajar? O Criador me disse: Evite viajar para Bali. Por ele não poder viajar, ele ficará seguro. É, aqui eu sinto também que a pergunta certa, né, que é a questão, a gente ter aquela pergunta na ponta da língua, e eu sinto também que não era o tempo divino, sabe assim? Porque quando a gente fala assim, você exclui todas as pessoas que estavam lá naquele atentado. Então eu vou um pouquinho mais além aqui com a licença, né, do livro, que é pensar no tempo divino dele, não era para ele estar em Bali, não era para ele estar passando por esse momento ali, né, naquela explosão, naquele atentado, naquela coisa assim, não era o tempo dele de estar ali. Então ele tinha que ficar onde ele estava. Porque se ele tivesse que estar em Bali, se ele tivesse que participar daquele movimento, talvez para estar lá ajudando alguém, ou mesmo para, né, se fosse o momento dele de deixar o corpo dele aqui na Terra, ele estaria em Bali. Então não era o tempo divino. Eu penso que o Criador responderia dessa forma, né? Não é o tempo divino dele estar em Bali agora. É, e assim é, né? A energia vital. Nós estamos ensinando pessoas a subir e se conectar com o Criador, mas nós temos de trazer às pessoas a consciência de que elas já são conectadas à energia vital. Estamos vivos por causa da energia vital. À medida que mudamos as crenças, vamos sentir a energia radiante da força de vida. E a grande culpa que nós sentimos é a, o rompimento imaginário dessa separação, né? Essa separação de Deus. Esse é a maior causa de todos os nossos problemas. Por quê? E foi difícil para mim entender isso. Eu vou explicar, talvez você que está me ouvindo aqui já saiba, né? Já faça sentido para você. Mas para mim foi difícil de entender. Eu ficava, não, gente, mas não é possível que é só isso, né? Só isso. Porque parece tão simples. Mas essa ideia da separação causa todos os problemas. Porque ela faz pensar que nós somos especiais, que eu mereço ter mais, que na minha família não merece ter doença, que na minha família ninguém pode ficar pobre, que na minha família ninguém pode passar fome. Por quê, gente? Porque a gente tem a ideia da separação. Se a gente tem a ideia de que não estamos separados do todo, de que somos todos parte de um único corpo, de uma única energia, a ideia da cooperação, ela vai surgir. E da cooperação, o que que vem? Eu colaboro com o outro. A dor do outro é a minha dor. Eu olho para as pessoas que estão passando fome na rua e eu me sinto, eu sinto que aquilo não é alheio a mim. Não é só uma pessoa dormindo na rua. É um irmão meu que está ali deitado na rua, deitado num chão duro. E aí, com isso, esses movimentos, de um a um, vai causando aquele grande movimento, né? Que, claro, isso para mim não é uma utopia, mas isso ainda é uma realidade longe, né? Tá longínqua mesmo. Mas se todos tivessem essa ideia, ninguém estava dormindo no chão duro, ninguém estava passando fome, ninguém estava querendo ser superior ao outro, ninguém estava em busca do poder. Todo mundo ia ter dinheiro para todos, ia ter comida para todos, porque essa é o verdadeiro propósito do Criador para a gente aqui, para que todos tenham tudo. Mas pela ideia da separação, a gente quer ter poder sobre o outro, a gente quer ter domínio sobre o outro. A gente que eu falo geral, né? E, e aí isso nos faz separados do todo e separados do outro. E aí essa ideia de que Deus está lá sentado num banco, numa poltrona, num trono, né? Querendo julgar, culpar quem é culpado, inocentar quem é inocente, faz com que a gente se sinta culpados por tudo que acontece aqui. Então é um ciclo vicioso, né? Porque a gente é separado, a gente quer ter poder, porque a gente tem poder, né, a gente quer julgar,
e pelo julgamento a gente faz culpados e inocentes. Entende? Como que mudaria tudo se a gente pegasse só a ideia de que não existe uma separação, de que somos todos um, de que fazemos parte todos de um corpo único, que é o corpo do todo? Nossa, gente, era outra realidade. É um sonho que eu acho que um dia ainda vai acontecer. Isso tudo aqui foi para falar, né, da energia vital, que a energia vital, a gente não existe, a gente está conectado o tempo inteiro, porque somos todos parte do todo. As forças invisíveis. Uma coisa que ajuda a se conectar ao Criador é usar a energia vital, e usar a energia vital é perceber e aceitar que há forças invisíveis ao seu redor. Se você aceitar que elas estão no seu entorno, as coisas se tornam muito mais fácil. Uma importante pergunta no Theta Healing é: estou louco? Aguarde seu eu superior dizer que você está bem. Diga sempre a você mesmo que você está bem. Acostume-se com as forças invisíveis. Se você encontrar um espírito errante que o atormenta, envie-o para a luz. Portas vão se abrir sozinhas e milagres acontecerão. Só relaxe, você conseguiu. É, essa visão é muito bonita, gente. Essa visão de obsessores, espíritos errantes, é muito bonita na visão do Theta Healing e na visão da terapia multidimensional. Por quê? Para esses estudos, não existe um espírito ruim, um espírito que, como eu digo assim, ele não está aqui só porque ele é ruim, ele está aqui porque a oportunidade dele é um lugar onde ele encontrou para ser ouvido. Então, um espírito, na visão, eu vou falar pelo menos a terapia multidimensional, que eu conheço um pouco mais, né? E eu acho que compartilha dessa visão aqui no Theta Healing. Um espírito obsessor, ele pode ser um ente seu querido que foi embora e nem sabe que morreu. Ele era tão materialista, tão apegado à matéria, que ele nem sabe, ele ainda está aqui vagando. E como você, que tem uma sensibilidade mais aflorada, está aí disponível, com o campo aberto, esse espírito obsessor, ele se acopla a você. Imagina se você pega e chama um exorcista para fazer um exorcismo. Eu não gosto nem dessa palavra, porque eu acho que o exorcismo ele já é uma exclusão. Ele já é falar, eu sou melhor do que você. Né? Eu não gosto, tá? Particularmente acho isso péssimo, de mau gosto mesmo. Por quê? Quando uma pessoa, um espírito desencarna, seja um espírito, uma pessoa que era um alcoólatra, ele já precisava de ajuda aqui na Terra. Imagina depois que morre, que é uma pessoa que estava ali super ligada em vícios, que tem uma matéria super materializada. Ele vai precisar de muita ajuda. Se eu pego um exorcismo e mando esse espírito por raio que o parta, o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo a mesma coisa que eu faço aqui na Terra, eu estou ignorando, eu estou sendo alheia à dor desse espírito. Então a gente chama a luz, a gente não manda esse espírito para qualquer lugar, a gente pede que a luz venha e acolha, que os seres de luz, que o amor de Deus venha e acolha e tenha compaixão desse ser. Bom, vou falar aqui assim, vou só fazer um parêntese. Eu não sei como funciona o exorcismo, mas eu sei que é algo para, tipo, eliminar, né? Pelo que eu entendo, é isso. E eu venho até desse conhecimento através do professor Hélio Couto, que ele traz assim, que ele trouxe esse exemplo em uma das palestras dele, né? A pessoa morre, tá ali perdida, vai na igreja para procurar ajuda, né? Vai, porque é o único lugar que está ali aberto, que ela sente, ressoa ali com a energia, chega lá, recebe um exorcismo, né? Então, assim, onde ela poderia ser ajudada, ela vai lá e vai ser exorcizada. Então, assim, depois eu vou até olhar o como fala? O significado, né, na íntegra dessa palavra para entender um pouco melhor, porque realmente é uma ciência que eu não conheço, mas que eu não conheço a fundo, mas eu acho que se trata disso, né? De expurgar a pessoa, de, tipo assim, aniquilar, deixar. E não é isso. Né? Eu acho que o ideal é você acolher, ajudar esse espírito. E eu vejo essa visão no Theta Healing e na terapia multidimensional de uma forma muito bonita. Esse acolhimento, receber esse ser como com dignidade, tá? Ai, hoje eu tô falante, né? Tô aproveitando que fiquei sem falar esses dias todos. Bravura. É difícil viver sem medo se você insiste em implorar coragem ao Criador. Se você pede por coragem, você também vai obter o medo que vem junto. Coragem é enfrentar os seus medos. Superá-los é bravura. É necessário bravura para uma pessoa admitir seus erros. Mude seus pedidos ao Criador e peça por bravura. Bravura é não ter medo.
E reconhecer todas as vezes que você tem coragem. Perceba que algumas coisas não são sobre calma ou medo, elas só são o que são. Se você fica nervoso em algumas situações, é normal. O dia que você não tiver emoções é o dia que você não deve ser leitor intuitivo ou curador. Lembre-se quão incrível você é. Você tem de ter coragem e bravura para ser diferente dos outros. Discernimento verdadeiro. Discernimento verdadeiro do que é certo, do que é errado, vem com tempo e experiência. Você tem de saber como fazer a escolha moral certa, correta. Se você recebe uma mensagem e ela não soa moralmente correta, então ela não é. Então, esse discernimento é super importante. Reorientar os pensamentos. Se a sua mente começa a vaguear e você se torna desfocado, sua conexão com o sétimo plano pode se perder. Reoriente seus pensamentos. Se isso acontece e você recebe uma mensagem, pergunte a si mesmo se é uma mensagem que vem do Criador. Uma coisa que ajuda é escrever o que você quer realizar e manifestar, mas permita a si mesmo focar e refocar seus pensamentos à medida que o futuro muda. Quando o futuro se torna o presente, as coisas podem mudar ou crescer de uma forma diferente da que você pretendia. Quando o futuro se torna o presente, as coisas podem mudar ou crescer de uma forma diferente da que você pretendia. Quando isso acontece, você precisa reorientar seus pensamentos para essa alteração em sua manifestação. Então, sempre está trazendo ordem para os pensamentos, isso é muito importante em qualquer momento, em qualquer lugar da vida. Ajudar outras pessoas. Se você está incomodado com o que outras pessoas pensam de você, há um segredo que você deveria saber. Quando você ajuda outras pessoas, sua autoestima aumenta da forma adequada e é realmente fácil se conectar ao Criador. Então, ajudar. Ajudar é sempre bom. Ajudar é o que eleva a frequência. Ajudar é o motivo real que a gente está aqui. É um dos motivos reais, né? Confiar nas suas decisões. Outro ponto importante é confiar em suas decisões. Diga a si mesmo: eu tomei essa decisão. Quais coisas boas acontecem por causa dela? Uma das coisas mais importantes que você pode fazer é olhar para trás, para todas as suas decisões e perguntar ao Criador: por que você as tomou? Você vai descobrir que você tomou aquelas decisões por razões incríveis que trouxeram você para quem você é agora. Olhe para cada decisão que você toma e você vai descobrir como seus aspectos interiores estão trabalhando por você e contra você. Uma vez que você vê como eles estão trabalhando por você, sua habilidade para manifestar vai melhorar. Confiar no Criador. A vida dá voltas estranhas. Quando recebi meu treinamento de segurança, nuclear, não percebi que isso ia me preparar para o que eu faço hoje. Isso me deu uma chance de fazer desenhos e leituras intuitivas nos intervalos. Isso também me mostrou que o mundo podia ser tão bom quanto ruim. Colocou-me no lugar certo para aprender a medicina naturopática, mesmo não sendo essa a minha primeira decisão. Minha primeira decisão era me tornar geóloga e estudar vulcões, mas em vez disso, eu tomei outra decisão baseada na confiança no Criador. Essa confiança me ajudou a estar preparada para aprender sobre o meu ambiente, a viajar e a entender pessoas. Para um curador ser o melhor que ele pode, deve haver um bom relacionamento com o Criador. A melhor forma de ter isso é aprender como confiar no Criador. Então, sempre confiar, né? Tempo divino. Lembre-se, o tempo divino é a sua jornada, seu propósito, é quando o universo está aqui para apoiá-lo no momento certo. Com o livre-arbítrio, nós criamos um plano antes de virmos para este planeta com um propósito. Uma coisa que pode impedi-lo de conseguir ver o seu tempo divino é a parte de sobrevivência do seu cérebro. Isso acontece porque sua parte de sobrevivência tem medo de você deixar sua família para trás. Tempo divino é algo muito bom. Você sabe que pode trazer sua família com você nessa jornada do tempo divino, de modo que eles também possam se iluminar. Você sabia disso? Ela está perguntando. Se você puder ver seu tempo divino, você pode ver coisas muito interessantes. Em vez de sobreviver, você pode começar a viver e se tornar feliz. Se você está no seu tempo divino, você pode se tornar fisicamente forte. Se você souber qual é a sua jornada divina, você pode criar a realidade que você quiser. Você pode reconhecer isso quando está tentando corrigir algo do passado. Então, aqui, só não entendi essa última parte. Você pode reconhecer isso quando está tentando corrigir algo do passado.
É isso, né? Criar o tempo de ver o tempo divino é a forma de criar a nossa realidade, porque você tem ali, né, você sabe qual é o seu propósito, você aprende a ver o seu propósito. E você pode fazer coisas muito interessantes. E em vez de sobreviver, você começa a viver e a se tornar feliz. Ah, esse meu sonho é estar nessa plenitude, sabe? Nessa linha da instabilidade, mas sempre alcança, sempre com essa felicidade, né? Porque a gente não tem uma linha reta, né, na vida, é uma linha de instabilidade, mas dentro da instabilidade alcançar essa plenitude. E eu acho que esse é o objetivo principal da minha centelha, né, da minha presença divina. Intervenção divina. Intervenção divina é quando o tempo divino entra em jogo e o empurra para a sua jornada e continua empurrando para frente. Você tem uma jornada divina e veio para cá por uma razão, às vezes com 2 ou 3 jornadas para finalizar. Eu me lembro de olhar para o meu tempo divino quando eu estava nos meus 30 anos e me vi falando em frente a grupos de pessoas. Eu me lembro de pensar, isso não é a minha cara, como que isso pode acontecer? Mas quando eu comecei a fazer leituras intuitivas e a ensinar pequenas turmas, isso foi natural e fácil. Então, a intervenção divina é quando chega o seu momento, né? O momento de viver o tempo divino, de viver essa jornada. E ela vai te jogando para frente para você continuar naquela caminhada ali, né? Para você não desistir. Aqui ela traz uma meditação para desbloquear o tempo divino, que fala, ela fala, você pode estar bloqueando seu tempo divino, então é útil saber que a intervenção divina está trabalhando na sua vida. Este exercício vai mostrar a você todas as diferentes vezes que a intervenção divina veio para a sua vida. Permita que esse conhecimento reinicie a sua mente da mesma forma como se você estivesse reorganizando o passado, o presente e o futuro. Então ela faz, a gente faz aqui todo aquele processo, a meditação do Theta Healing, que está disponível aqui no canal, na playlist de meditação. E, e aí depois você vai fazer o comando, Criador de tudo que é comandado me mostrar minha próxima intervenção divina agora. Gratidão está feito, está feito, está feito. E você vai descer, né, em cima da sua cabeça, parar com o pensamento em cima da sua cabeça e vai para o futuro para ver sua próxima intervenção divina. Quando você estiver terminando, quando você tiver terminado, volte para o tempo atual, através da luz branca brilhante e inspire profundamente. Caso você não tenha visto seu tempo divino, é por causa dessas 5 coisas aqui. Suba ao Criador e peça por qualquer coisa que o está impedindo de permiti-lo alcançar o seu tempo divino. Então pede ao Criador, Criador, o que está qualquer coisa, me mostre qualquer coisa que está me impedindo de alcançar meu tempo divino. Suba ao Criador e peça, o que eu estou perdendo? Se você não receber uma resposta imediata, pergunte de novo, o que eu estou perdendo? Criador, me mostre o que eu estou perdendo. A terceira coisa, você pode estar com medo do seu tempo divino. Eu tinha muito medo de ver meu tempo divino, porque de ser o meu tempo divino ser o fim da minha vida. Tinha morrido de medo. E você viu o seu tempo divino, mas não entendeu. Então você viu, mas você não conseguiu entender que aquilo era uma mensagem que era o tempo divino. E pode ser que você também esteja já vivendo o seu tempo divino, então você não consegue ver ele lá no futuro. Eu vou ler só mais essa parte e vou parar, mas eu vou gravar o restante hoje ainda. Então vão ficar 2 gravações para o mesmo dia, tá? Trazer a família para a iluminação. Toda alma sabe que, se você tiver um despertar de iluminação rápido demais, você pode se entediar e não querer ficar na Terra. Então, muitos de nós só estamos saudosos da energia do quinto plano. E é por isso que é importante trazer a energia do amor do quinto plano para a Terra e deixá-la se espalhar na família. Muitas pessoas ficam com medo de se tornar iluminadas ou ascensas, porque elas não querem deixar suas famílias para trás. Esse medo vem da nossa parte oculta, subcorrente. Mas e se sua família se iluminasse com você? Não precisa ser só você que se move em direção à iluminação. Sua família também pode. Transformar as crenças certas pode afetar positivamente sua família e ajudá-la a evoluir. Muitos curadores têm a crença de que não podem ensinar os membros de sua família a se tornar iluminados, mas isso não é verdade. Eles ficam presos na ideia de que seus filhos serão sempre crianças ou de que seus filhos adolescentes serão sempre adolescentes.
mas filhos crescem e evoluem. A família precisa saber que seu sistema de crenças sobre espiritualidade não são uma ameaça a eles. Viver. Projete amor para o mundo e concentre-se em viver uma vida na qual a sua alma se orgulhe. Quanto mais você vive sua vida dessa forma, mais claras são suas respostas do Criador. Não espere até o mês seguinte ou ano seguinte para perceber que você é feliz hoje. Então, vou ficar por aqui nessa página e volto no outro áudio. Para o áudio não ficar muito longo, eu volto no outro áudio gravando o restante do livro, que a gente finaliza hoje ainda, dia 29/2, tá bom? Eu sou Carol Daimon, uma alegria estar fazendo esse trabalho com você e eu espero que esteja ressoando aí com a sua mensagem. Então, deixe seu like, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para receber as próximas mensagens, comenta, compartilha, vai ser uma alegria para mim. Um beijo grande, até o nosso próximo áudio. Tchau, tchau.